Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre e eternamente seja louvado. Seja louvado pelo dom da tua vida, que destinou este momento para partilhar a palavra de Deus, consumindo esses minutos de tua vida que serão eternizados pela graça de Deus. Agradecemos a Deus pelo dom da tua vida, pedimos a Deus o dom do Espírito Santo para todos nós, agradecemos o dom de todas as vidas, agradecemos o Espírito Santo pela iluminação, pela luz, pelo conforto, pela sabedoria do Evangelho que Ele derrama a todas as pessoas que partilham a sua palavra. E agora nós a estamos partilhando. Você parou para partilhar a palavra de Deus? É importante que aquele que partilha a palavra reparte seus bens. A única coisa que fazemos é repartir aquilo que recebemos. Por exemplo, se nós cremos hoje, muita gente no passado rezou por nós para que o Espírito Santo nos iluminasse através dos acontecimentos da vida, ou pelas dores, ou pelas doenças, ou pelas contrariedades da vida. Um certo dia nós fomos impelidos a buscar a Deus, a procurá-lo com mais atenção, com mais afinco, procurar mais o sentido da nossa vida, por que vivemos, por que existimos, qual é, entre aspas, a intenção de Deus para cada um de nós. Quando nos deparamos com uma situação difícil, por exemplo, com uma doença grave, nós reavaliamos, nós redimensionamos todos os valores da nossa vida. Aquilo que era importante para nós deixa de ser importante. Um exemplo: se você gostava muito de viajar e você fica profundamente doente, agora o mais importante já não é as viagens, o mais importante é estar curado. Se você está passando por um grande problema na tua família, aquilo te angustia, te faz sofrer, então você redimensiona. Já não é mais importante, por exemplo, o bem-estar ou a viagem que você faria. Claro, você pode fazer todas as coisas, mas nós estamos falando do redimensionamento, do valor de cada coisa. Aquilo que tinha muito valor passa a não ter tanto valor mais. E aquelas coisas às quais você já não se importava mais, adquirem agora um valor especial. Você pensa nela todo o tempo. A saúde, por exemplo, ou um problema muito grave na sua casa. Um filho, por exemplo, que foi preso, um filho que esteja envolvido com algum tipo de criminalidade, droga, qualquer coisa, então você prioriza aquilo. Porque se você for passear, viajar, você não tem mais a satisfação que você tinha antes. Então, às vezes, é como quando se oferece um doce para uma criança, um sorvete. Você deixa a criança apoiada lá no sofá, numa cadeira, mostra uma coisa que ela gosta muito, e ela vem ao teu encontro, ela dá os primeiros passos. Olha como é preciosa a dificuldade quando nós a vemos desse ângulo. Por exemplo, é claro que ninguém deseja que todos fiquem doentes. Não é isso, mas é o chamado de Deus. Então, é preciso nós olharmos com um olhar diferente para aqueles que sofrem. Olharmos com o olhar de Deus. Por exemplo, o mais santo dos santos, nosso Senhor Jesus Cristo,
foi condenado entre malfeitores por causa da inveja. Não houve ninguém que fizesse maior bem do que ele, pelas curas, pelos milagres, pelas ressurreições que ele fez, de Lázaro, do filho da viúva de Naim, da filha do oficial que já estava morta, que ele vai procurar o mestre e diz, ele diz, minha filha morreu, mas vem, impõe-lhe as mãos e ela viverá. Então nós vamos conceituando novos valores, damos valor àquilo que não tinha, deixamos de dar muito valor àquilo que para nós tinha muito valor antes. A graça de Deus pode fazer isso a todo instante. Essa é a obra que o Espírito Santo quer fazer em todos nós, em mim e em você. Deus é infinito, não há limite para a nossa conversão até o dia final de nossas vidas. Haverá momentos que nós vamos nos sentir ainda crianças. Às vezes eu me pego pensando, você também, talvez aconteça isso com você. Meu Deus, tantos anos de vida, eu não aprendi isso ainda. Tantas vezes eu passei por essa situação e ainda não sei me comportar. Tantas vezes eu fui ludibriado e ainda não conheço a criatura que quer me envolver, que tirar proveito de mim, da minha situação, da minha pobreza, da minha falta de fé, às vezes, da minha falta de conhecimento da Sagrada Escritura. E eu estava me lembrando hoje dos fariseus, dos saduceus, aquela seita lá, que existia no tempo de Jesus. Veja bem, existia. Aí eu comecei a pensar, eles vão procurar Jesus e tem um diálogo com Jesus. Eles não acreditavam em ressurreição, não acreditavam em anjos. Ainda hoje existem religiões assim, eles não acreditam em ressurreição. Por exemplo, eu ouvi dizer que budismo, algumas religiões do Oriente acreditam em reencarnação, que o povo volta, morre, volta, morre, volta. Aí me levou a pensar nos saduceus. O que esses saduceus procuraram a Jesus e disseram a ele. Isso está narrado lá no capítulo 22 do Evangelho de São Mateus, dos outros evangelistas também, Marcos e Lucas. Mas eu vou ler a de Mateus. Os saduceus que negavam a ressurreição interrogaram-me. Mestre, Moisés disse que se um homem morrer sem filhos, seu irmão case-se com a viúva e dê assim uma posteridade ao irmão que morreu. E eles contam que tinha 7 irmãos, o primeiro morreu, não deixou filhos, o segundo casou com a mesma mulher, não deixou filhos, até o 7º. Aí eles perguntam para Jesus, na ressurreição, de qual deles será a mulher? Na ressurreição, de qual dos 7 será a mulher, uma vez que todos a tiveram por mulher? Respondeu-lhe Jesus, olha a palavra de Jesus, errais, vocês estão errados, não compreendendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Na ressurreição, os homens não terão mulheres, nem as mulheres terão maridos, mas serão como os anjos de Deus no céu. Quanto à ressurreição dos mortos, não lestes o que Deus vos disse? Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Ora, Deus não é Deus de mortos, mas Deus de vivos. Porque eles não acreditavam na ressurreição, Deus não é Deus dos mortos, mas é Deus de vivo. Sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, Deus de Jacó, testemunhando que essas pessoas estavam vivas para Deus.
ele ensinou aos saduceus enquanto vivia antes da sua morte. Então ele ensinou aos saduceus, mas 20 anos depois, olha, Jesus morreu, ressuscitou, os apóstolos anunciavam a ressurreição de Jesus, e aí os saduceus vão de novo, olha, eles haviam sido ensinados por Jesus, não quiseram ouvir, não quiseram entender. Aí, nos Atos dos Apóstolos, no capítulo 4, a partir do versículo 1, vai dizer assim: enquanto os apóstolos, logo depois da ressurreição de Jesus, enquanto os apóstolos falavam ao povo, vieram os sacerdotes, o chefe do templo e os saduceus, contrariados, porque ensinavam ao povo e anunciavam na pessoa de Jesus a ressurreição dos mortos. Jesus os tinha ensinado como era, que as mulheres não teriam maridos, maridos não teriam mulheres, mas seriam como anjos de Deus no céu. E quanto à ressurreição, eu sou o Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. Mas não acreditaram, continuaram andando. Passou-se o tempo aí, põe aí uns 2 anos aí. Depois da ressurreição de Jesus, estavam os apóstolos pregando a ressurreição de Jesus, anunciavam na pessoa de Jesus a ressurreição dos mortos, aqueles que morreram seriam ressuscitados. Aí os saduceus vieram contrariados, porque eles ensinavam na ressurreição, prenderam os apóstolos e os colocaram no cárcere até o outro dia, pois já era tarde. Jesus tinha ensinado. Aí eles não acreditaram. Jesus fez milagres, mostrou todo o poder para eles, o poder de ressuscitar mortos. Sabiam? Imagine você se ressuscitar um morto, mesmo que seja numa grande cidade. Todo mundo vai saber, as equipes de reportagem vão tudo lá, o mundo todo vai saber. E depois as televisões, redes internacionais vêm para consultar aquele caso, como foi que houve. Todo mundo sabia que ele tinha ressuscitado Lázaro, filho da viúva de Naim, a filha de Jairo. Mas não acreditaram. Os apóstolos foram revigorados, receberam o Espírito Santo, começaram a pregar a ressurreição de Jesus. Aí os saduceus vieram lá e prenderam os apóstolos que ensinavam na pessoa de Jesus a ressurreição dos mortos. Mas aí, passa-se mais 10, 20, 30 anos, sei lá quanto. Paulo, depois de preso, Paulo fez todas as suas viagens apostólicas anunciando Jesus por todo o caminho que ele conhecia, através do mar, da terra, de cavalos, viajou muito. Você vê o roteiro das viagens de São Paulo. Naquela época ele fez um verdadeiro milagre em termos de viagem, das distâncias que percorreu. Aí, depois de 20 anos, a mesma história. Quando ele cai no Sinédrio para ser julgado, aí depois ele vai apelar para Roma, depois ele apela para César e vai ser, no fim, acaba morando em Roma algum tempo, preso, e lá ele é sacrificado, ele é decapitado. Então, 20 anos depois, Jesus ensinou, aí 1 ou 2 anos depois, Cristo morre, os apóstolos começam a ensinar na ressurreição dos mortos, também eles não acreditam. Passa 20 anos, vão lá, se reúnem no Sinédrio, saduceus e fariseus reunidos no Sinédrio para julgarem a Paulo. Isso está escrito lá no capítulo 23 dos Atos dos Apóstolos, a partir do versículo 6. Paulo sabia que uma parte do Sinédrio era de saduceus e outra de fariseus, e disse em alta voz: irmãos, eu sou fariseu, filho de fariseus, por causa da minha esperança,
na ressurreição dos mortos é que sou julgado. Ao dizer essas palavras, houve uma discussão entre os fariseus e os saduceus e dividiu-se a assembleia, pois os saduceus afirmavam ainda, depois de 20 anos, ensinando que havia a ressurreição dos mortos, mas eles continuavam não acreditando. Os saduceus afirmam que não haver ressurreição, nem anjo, nem espíritos, mas os fariseus admitem uma e outra coisa. Originou-se então uma grande vozearia, levantaram-se alguns escribas dos fariseus e contestaram ruidosamente aquela grande discussão acalorada com os saduceus. Aí vem o mistério daqueles que não acreditam em Jesus, está descrito. Saduceus não acreditavam na ressurreição. Jesus ensinou. Passou o tempo, os apóstolos ensinando a ressurreição de Jesus, que era a nossa grande esperança, é a nossa grande esperança, a ressurreição dos mortos, para um dia não sentirmos mais a tristeza, o luto, as lágrimas, viveremos, é esse o desejo de Deus. Deus nos ama tanto que quer que nós sejamos ressuscitados, sem doenças, sem luto, sem lágrimas, sem dor. A Sagrada Escritura vai dizer: não morreremos jamais depois de ressuscitados, um corpo glorioso, transfigurado, que não sofre mais, que não morremos mais, então não há mais luto, não há mais tristeza, não há mais dor, não há mais doença. Ensinados, depois de 2 anos ensinados de novo, depois de 20 anos ensinados de novo. E achei interessante que eu estava lendo aqui na Bíblia da Ave Maria, uma edição de estudos, e dizem que no ano 70, está dizendo assim, perseguiram a igreja nascente até o ano 70. Perseguiram a igreja até o ano 70. Vejam, depois de ainda 40, 50 anos, eles perseguindo a igreja nascente. O que aconteceu com eles depois do ano 70? Está dizendo aqui, desapareceram. Lutaram tanto contra Jesus, lutaram tanto contra os apóstolos, e desapareceram depois do ano 70, os saduceus. E agora nós ficávamos pensando em tudo isso, naqueles que não creem na palavra de Jesus. Porque nós cremos na palavra de Jesus, João vai dizer, Jesus é Deus. Tudo foi feito por Ele, sem Ele nada foi feito. Ele não é um professor, Ele não é um sábio letrado em ciência, Ele é Deus, é o Criador. Do nada traz à existência todas as coisas, do nada Ele criou todas as coisas. Tudo foi feito por Ele, sem Ele nada foi feito. E hoje também se reflete o mistério dessa incredulidade, mesmo sabendo que não houve e não haverá ninguém maior do que Jesus. Ainda se acredita em outras filosofias. Ninguém morreu e ressuscitou e apareceu ressuscitado aos seus discípulos. Olha, o cerne da questão é o poder de Deus. Nós não fomos ensinados por nenhum profeta, por nenhum ser que tenha ressuscitado. Nós fomos ensinados por Jesus que ressuscitou. Não houve ninguém que tivesse ressuscitado e ainda dissesse: eu dou a vida, aquele que crê em mim tem a vida eterna, e ainda que tenha morrido, viverá. Ninguém jamais ousaria pronunciar isso. Claro, ou seria uma grande mentira, ou uma mentira tão grande que a pessoa não teria coragem de renunciar.
Por exemplo, dizem que os budistas, eu nem muito perco tempo com essas coisas, porque eu perco tempo com a vida, não vou perder tempo com a reencarnação nem com morte. Eu não perco tempo com essas coisas. Eu perco tempo com a vida, porque eu quero viver. Se você quer reencarnar e acredita nessas coisas, aí, cada um tem um gosto, mas o meu gosto é pela vida. E o único que me prometeu a vida, que ressuscitou e viveu, e reviveu e apareceu aos apóstolos, e os apóstolos deram testemunho dessa ressurreição, ceou com eles, comeu com eles, de novo chama a Pedro, à beira do mar da Galileia, aparece com eles ressuscitado, pede a confirmação de Pedro: Pedro, tu me amas, mestre, tu sabes que eu te amo. Nenhum dos sábios, dos videntes, dê o nome que você quiser, jamais ressuscitou. Eu não vou perder tempo com eles nunca na minha vida. O meu tempo é para a vida. Eu quero viver. Eu quero ver todos aqueles que amam a Jesus viverem também. Jesus ressuscitou. Os apóstolos o viram, deram testemunho da sua ressurreição. São João subiu ao céu, contemplou o próprio céu. São Paulo vai dizer isso. Eu me glorio desse irmão que subiu ao terceiro céu. Ele conheceu coisas que ninguém nesse mundo jamais conheceu. Dele eu me glorio. São Paulo dizia: me glorio das minhas fraquezas, mas desse irmão que subiu ao terceiro céu, dele eu me glorio, porque ele viu coisas inefáveis, coisas impensáveis, coisas inimagináveis, que nenhuma criatura humana jamais viu. É ele que dá testemunho da ressurreição de Jesus. Nós tocamos o verbo da vida, a palavra que quando é dita, ela faz viver. Faça-se o céu, faça-se a terra, o elemento árido, façam-se no firmamento as estrelas, o sol para presidir o dia, a lua para presidir a noite. Está tudo aí, ninguém desmancha, está tudo testemunhado. Esse é o Deus que nos ensina a cada dia. Ele nos ensina. Você viu os saduceus? Jesus ensinou, não acreditaram. Os apóstolos pregavam a ressurreição, não acreditaram. 20 anos depois, mais ou menos, aí eu não estou falando em precisão de datas, condenando a São Paulo, levanta-se lá uma grande... Ainda estava aquela turminha insistindo naquilo. E no ano 70 desapareceram, viraram fumaça, pó. Não sobrou mais nada deles aqui, diz aqui, na perseguição do ano 70, talvez tenha alguém, é claro, sempre tem alguém querendo ressuscitar essa doutrina, deve ter em algum canto por aí. Eu não, como disse, não vou perder tempo com isso, mas só para dizer a força, a divindade, do ensinamento que nós recebemos. A Sagrada Escritura é a palavra de Deus, a palavra do Criador, do Ser infinito, onipotente, onisciente, onipresente. Os céus narram a glória de Deus, o firmamento está aí descrito, é como se tivesse escrito, como nós dizemos hoje. Você não entendeu? Eu vou desenhar. Está desenhado aí nas estrelas, na lua, no sol, na terra, nas todas as coisas incompreensíveis do universo. Está desenhado. Você vê o desenho, você vê as estrelas, não sabe de onde veio, para onde vão, quando que nasceram, quando que morreram. De vez em quando você vê aí uma luz riscar o céu, você não sabe de onde veio, para onde foi, o que aconteceu com ela, para onde que ela foi. Ela andou, você viu um risco no céu, mas você viu que ela andou, você não sabe para onde foi. Mas a palavra de Deus sabe tudo para onde vamos. É nisso que cremos, nós buscamos a vida, a ressurreição. Nada me conquista, nada me seduz,
nada me encanta. Por isso que São Paulo diz, ainda que eu conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, desse a minha fortuna aos pobres, que eu ressuscitasse, ainda que fosse capaz de ressuscitar mortos, grandes milagres eu fizesse. Claro que ninguém é capaz disso, é capaz de falsificar uma imagem de ressurreição, mas não de ressuscitar, de trazer a vida de novo, não. Isso é de Jesus. Eu sou a ressurreição e a vida. A vida e a ressurreição, essas duas coisas me interessam, as outras não. Eu vou me encarnar, depois vou voltar no corpo não sei de quem, que eu não sei de quem que é, o que faz, de onde vem, para onde vai, não sei se sou eu, não sei se não sou. Eu sou eu. Deus, como é que vai dizer a Sagrada Escritura? Diz um salmo que vira um canto. Antes que eu fosse formado no seio de minha mãe, você já me conhecia, diz o Salmo 138. Ainda que que antes que eu nascesse, olha aqui o Salmo 138, sabeis tudo de mim, quando me sento, me levanto, de longe penetrais meus pensamentos, quando ando e quando repouso, vós me vedes, observais todos os meus passos. A minha palavra ainda não chegou à minha língua, e já, Senhor, a conheceis toda. Vós me cercais por trás e pela frente. Se eu subir até os céus, ali estará. Se eu descer à região dos mortos, lá vos encontrareis também. Ainda que vossa mão de lá me levará, vossa destra me sustentará. Se eu dissesse, pelo menos as trevas me ocultarão, para ti a noite é clara como o dia. Fostes vós, versículo 13 do Salmo 138, fostes vós que me plasmastes as entranhas do meu corpo, vós me tecestes do seio de minha mãe. Sede bendito por me haverdes feito de modo tão maravilhoso, pelas vossas obras tão extraordinárias, conheceis até o fundo a minha alma. Olha o Deus que nós cremos, Ele nos teceu no seio de nossa mãe, sabe das palavras que nós as pronunciaremos antes que ela chegue ao nosso pensamento, à nossa boca. Sende bendito por me haverdes feito, a mim, uma pessoa humana única, feita de modo tão maravilhoso, conheceis até o fundo a minha alma. Nada de minha substância vos é oculto. Quando fui formado ocultamente, quando fui tecido nas entranhas subterrâneas, cada uma das minhas ações vossos olhos viram. Olha, antes que eu fosse formado no seio de minha mãe, Deus já me conhecia. Não vai dizer antes que eu fosse formado no seio das minhas 50 mães, 200 mães, você já me conhecia. Gastamos tempo com a vida? É isso que nós queremos ou você não quer viver? Você quer ficar reencarnando, voltar? Claro, se isso fosse uma verdade, você poderia escolher, mas não é. A parábola de Lázaro nos diz isso. Olha aqui a parábola de Lázaro, você já conhece, aquele rico que se banqueteava todos os dias e o mendigo. Ora, capítulo 16 de São Lucas, a partir do versículo 22, você vai ver isso. Aconteceu morrer o mendigo e foi levado pelos anjos ao seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. E estando ele nos tormentos do inferno, levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Gritou então: Pai Abraão, compadece-te de mim e manda Lázaro que molhe em água a ponta do seu dedo, a fim de me refrescar a língua, pois sou cruelmente atormentado nestas chamas. Abraão, porém, replicou: Filho, lembra-te que recebeste teus bens em vida, mas Lázaro males, por isso ele agora aqui é consolado,
mas tu estás em tormento. Além de tudo, há entre nós e vós um grande abismo, de maneira que os que querem passar daqui para vós não o podem, nem os de lá passar para cá. O rico disse: rogo-te, pai Abraão, que mandes Lázaro à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para lhes testemunhar que não aconteça virem também eles para este lugar de tormentos. Abraão respondeu: eles têm Moisés e os profetas, e muito mais agora Jesus, que os ouçam. Não, pai Abraão, mas se for a eles alguns dos mortos, se arrependerão. Se não ouviram Moisés e ainda mais a Jesus tomamos agora, tampouco deixarão se convencer, ainda que ressuscite algum dos mortos. Que o Espírito Santo ilumine a você. Rezamos todos os dias para que essa graça, essa luz aumente em cada um de nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre, eternamente, seja louvado por nós, todos que vivemos. Amém, Senhor Jesus? Amém.